mulher 50 a mais, após a menopausa, ela pode, deve repor hormônios? Quais os riscos, os benefícios para nos esclarecer dúvidas comuns das mulheres sobre terapia de reposição hormonal? Eu tenho o prazer de receber hoje no programa um super especialista, o Dr. Rogério Bonassi Machado. Ele é médico ginecologista, livre docente pela Unesp, diretor científico da SOGESP e presidente da SOBRAC, Associação Brasileira de Climatério. Seja muito bem-vindo, doutor Rogério. Obrigado, Lina. Prazer participar com você e do seu programa sobre esse assunto que é tão importante e traz tantas dúvidas, né? Verdade. Vamos começar, então, esclarecendo para a mulherada que nos assiste o que acontece no organismo feminino após a menopausa em relação ao hormônio estrogênio e progesterona. Isso é fundamental porque o que nós vamos repor são os próprios estrogênios. E, na realidade, quando nós falamos em menopausa, a menopausa é uma data, mas ela já ficou consagrada como um período da vida da mulher onde ocorre a transição entre a vida reprodutiva e a vida não reprodutiva. Então, a mulher ela tem a sua vida reprodutiva plena, que começa logo depois da puberdade, com 12, 13 anos, vamos colocar aqui numa média, né? E ela vai tendo, então, potencial para se reproduzir. Então, os ovários delas ficam em pleno funcionamento e, com isso, os hormônios também, porque os ovários são dois órgãos da mulher que eles têm essa função de produzir hormônios e, com esses hormônios, se capacitarem para a produção do óvulo e amadurecer esse óvulo e disponibilizar o óvulo para quê? Para que ele seja oferecido lá para um espermatozoide, que com isso ela tenha a sua gestação. É natural que, então, existe uma dependência hormonal dos ovários quando eles querem realmente ter a sua função reprodutiva. E isso tem limite. O limite das mulheres, em geral, é por volta dos 45, 50 anos, apesar que depois dos 40 anos a função reprodutiva vem diminuindo. E com 50, na maioria das vezes, essas mulheres já perdem a sua capacidade reprodutiva. E para perder a capacidade reprodutiva, esses hormônios têm que diminuir. Então, essa é a fisiologia básica da menopausa. É uma diminuição dos níveis hormonais de estrogênio. Claro, ele vamos dizer que seria o maestro de toda essa orquestra, né? O estrogênio, quando ele está mais alto, ele vai atingir níveis suficientes para ovular. Quando ele está mais baixo, ele recruta os folículos que vão começar a produzir mais hormônios. Então, ele é que manda no ciclo menstrual. E quando ele vai diminuindo, então esse ciclo fica pobre. E essa mulher, ela passa, então, a não ter a sua capacidade reprodutiva. O porém é que, quando ela perde essa capacidade reprodutiva, a diminuição do estrogênio leva a outros efeitos. O estrogênio é o hormônio feminino, o fundamental, ele é o principal. Então, para que a gente tenha uma ideia, quando nós temos, por exemplo, uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos, se nós olharmos para o corpo dessa menina, é aquele corpinho meio reto, né? Ele não tem as curvas femininas, ele não tem ainda a deposição das gorduras nas mamas para formar a mama. Isso é a falta do próprio estrogênio. Na infância, o estrogênio é baixo. Por volta da puberdade, o que começa a acontecer? O estrogênio começa a aumentar, os ovários começam a produzir hormônios, e o estrogênio é que leva a deposição gordurosa na região do quadril, então vai se formar aquele formato mais arredondado na mulher e também na mama, dando as características sexuais secundárias. Além disso, o estrogênio ele mantém a mulher com as suas características de pele, do próprio cabelo, das suas características mais fundamentais. E quando ele vai diminuindo, existem alguns sintomas que podem ocorrer. Então, a falta do estrogênio traz sintomas, em época que não é oportuna. É oportuno não ter estrogênio na infância. Mas depois da menopausa, o que pode trazer essa falta, essa diminuição do estrogênio? Pode trazer alguns efeitos. Os mais conhecidos são aquelas ondas de calor, ou fogachos, que são sintomas vasomotores. Esse sintoma, por que não tem na infância? Porque ela nunca recebeu estrogênio. Quem recebeu e depois retira, aí ela tem onda de calor.
Então, o sintoma vasomotor é um sintoma típico da retirada dos hormônios. A onda de calor, o fogacho, retirou, ele vai aparecer, né? Tem mulher que não tem onda de calor, então vamos dizer aqui que tem 10% da população que nunca vai experimentar ondas de calor, sorte delas. Agora, as 90% vão ter que conviver com isso. Agora, essa deficiência hormonal, doutor Rogério, ela está associada a esse universo, ou seja, todo o organismo feminino, como o senhor mencionou, e, inclusive, a deficiência hormonal também tem relação com o aumento da possibilidade de alguns tipos de câncer na mulher, de um AVC, de um infarto? Tem relação também com isso? Principalmente em relação às doenças cardiovasculares, né? Principalmente. Então, esse é o segundo ponto, né, que nós olhamos aqui. Quando nós observamos o aspecto até epidemiológico, na epidemiologia das doenças, se observa que mulheres antes da menopausa têm muito pouco evento cardiovascular, infarto, tem pouco AVC, né? E depois da menopausa, isso vai aumentando. E mais do que isso, ela vem se aproximando dos níveis masculinos. Então, só para ter uma ideia, antes da menopausa, são 7 homens que têm infarto contra uma mulher. Depois da menopausa, logo no início, por volta dos 50, 55 anos, isso já se reduz de 7 para 1, vamos dizer, reduzir para 7 para 4. E depois dos 60 anos, 70 anos, eles vão se igualar. Então, quem é esse protetor da mulher? Quer dizer, até a menopausa ela tem um protetor. Depois da menopausa, ela começa a querer subir na escadinha atrás dos homens em relação à doença cardiovascular. Então, é o estrogênio, isso já é conhecido. Então, a falta do estrogênio, ela se reflete também no aumento das doenças cardiovasculares. Existem outras alterações, por exemplo, muda o colesterol, o perfil do colesterol da mulher, ela, em geral, sob o uso do estrogênio, ou sob a ação do estrogênio, ela não precisa nem usar, mas ela tendo o seu próprio estrogênio, ela tem o HDL maior do que a LDL, na sua proporção, ela fica mais adequada. E depois existe a inversão, né? A HDL ela passa a ser maior e a HDL diminui e a LDL aumenta. Então, são exemplos que a gente pode pensar, né? Doutor Rogério, pode explicar para a gente o que é a TRH, terapia de reposição hormonal, e qual o perfil da mulher que pode repor hormônios? Então, Lina, o próprio nome se diz, né? Terapia de reposição hormonal, nós vamos repor hormônios para as mulheres que precisam. Então, qual é o hormônio que está faltando nesse momento da mulher? É o estrogênio. Então, esse é o ator principal da terapia de reposição hormonal, é a reposição do estrogênio, ou estradiol, que é o hormônio feminino por excelência, né? Esse hormônio, ele pode ser dado para mulheres que têm alguns critérios para sua indicação. As principais indicações para terapia hormonal ou terapia de reposição hormonal na menopausa são as mulheres sintomáticas, aquelas que têm sintomas vasomotores, que incluem ondas de calor, sudorese, insônia, taquicardia, aquelas palpitações que podem ocorrer. Então, essas mulheres são candidatas ao uso da terapia de reposição hormonal para alívio sintomático. Lembrar também que existem muitas alterações emocionais nesse período. Muitas mulheres com ansiedade, com quadros que variam entre a depressão e a ansiedade. Então, são quadros muito comuns que acabam indicando, junto com as ondas de calor, a própria terapia de reposição hormonal. Um outro ponto importante é o aspecto preventivo. Então, existe a possibilidade de se usar a terapia hormonal para prevenir a atrofia urogenital. Então, seriam aqueles sintomas de vagina seca, vagina que seriam então, com dificuldade para ter o relacionamento sexual, enfim. Isso também é um ponto importante. É uma das indicações principais, prevenção ou tratamento da atrofia urogenital. Um terceiro ponto também indicativo é a prevenção da osteoporose. Então, nós falamos da cardiovascular no início, que é uma questão importante. Não menos importante é a perda de massa óssea que ocorre nas mulheres depois da menopausa.
O estrogênio, ele é um agente que se chama antirreabsortivo. Então, o estrogênio, ele diminui a perda óssea natural das pessoas, né? Depois da menopausa, a mulher acaba perdendo parte do seu conteúdo mineral ósseo. Então, ela enfraquece esses ossos, vamos dizer assim. E o estrogênio, quando ele está faltando, ele acelera esse processo. Então, para as mulheres que já têm algum grau de fragilidade óssea, que já têm antecedentes de risco, também é uma das indicações importantes repor o estrogênio para prevenir a futura osteoporose que ela, porventura, venha a ter, né? Então, esse é o tripé da reposição hormonal. Por que eu não coloquei aqui prevenção da doença cardiovascular? Porque esse é um aspecto altamente controverso. Nós acreditamos que sim, que a terapia de reposição hormonal ela possa ter um efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares. O problema é que dentro da medicina baseada em evidências, as evidências sobre o uso do estrogênio, elas ficaram muito fragilizadas por um estudo no passado, que foi feito em 2002, chamado WHI, Women's Health Initiative, que abordou mulheres que eram com tempo maior de pós-menopausa e usaram hormônios que nós não usamos hoje, e acabou não tendo um efeito benéfico sobre o coração. Então, é por isso que está retirada, então, essa indicação. Mas ela tem também esse fundamento, né? Como indicação, então, só para reforçar aqui, sintomas vasomotores, prevenção da atrofia urogenital, prevenção da osteoporose. Essas são as indicações fundamentais. Perfeito, doutor Rogério. Obrigada pela sua orientação. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Você não sai daí não, tem muita informação no segundo bloco. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando com o Dr. Rogério Bonassi sobre terapia de reposição hormonal. Ele é o diretor científico da SOGESP e o presidente da SOBRAC. Dr. Rogério, continuando então, o senhor acabou de mencionar o perfil da mulher que pode fazer a reposição hormonal. Tem uma janela aí de idade, inclusive, para essa reposição hormonal para a mulher? Tem sim, Lina. Isso é muito importante, né? Quando que é melhor que se faça a terapia hormonal? Logo após a entrada da menopausa ou mesmo na sua transição. Quando ela já começa a apresentar sinais e sintomas de aproximação da menopausa, aí já é um momento bom para começar. Então, transição menopausa ideal. E é o que geralmente as mulheres procuram. Ou na pós-menopausa, depois que ela parou de menstruar. Hoje a janela de oportunidade ela ficaria até 10 anos depois da menopausa. Esse conceito foi mudando. Eu acredito que você lembre disso. Naquela época do WHI, se colocava que a janela seria de 5 anos, mas hoje com os estudos que foram se superpondo àquele, se mostra que até 10 anos é seguro se iniciar a terapia hormonal, e mais do que seja, claro que sempre a segurança é importante para nós, né? Mas que os benefícios sejam atingidos. Então, até 10 anos é possível de fazer a terapia hormonal. Lembrando que o ideal é transição menopáusica e pós-menopausa inicial. Até 2, 3 anos da menopausa, acho que seria o ponto que as mulheres mais nos procuram, né? Agora, vamos dizer que essa mulher, pós-menopausa, perdeu essa janela de oportunidade. Passou dos 60, tem lá os seus 65, 70 anos. É indicado para ela repor hormônios mesmo depois dessa idade ou não? Classicamente não se indica, porém, isso tudo é um juízo clínico muito, muito acurado que deve ser feito. Claro que existem mulheres que vão precisar ainda. Se tiver algum objetivo definido para se fazer a terapia hormonal, ele deve ser feito. E dá para se fazer com segurança, sim. Aí a grande questão é o conceito janela de oportunidade está muito ligado à doença cardiovascular. Aliás, está ligado só a isso. Tá. Porque, por exemplo, o sintoma vasomotor ele pode ficar mais que 10 anos. Existem mulheres, 10% das mulheres que têm onda de calor ainda pode apresentar ondas de calor
por exemplo, depois de 7, 8 anos da menopausa, e algumas ultrapassam 10 anos, né? Vamos supor que ela nunca tenha utilizado a terapia hormonal. Puxa, eu estaria restrito, falei, não, você não pode usar por isso. Se ela for de baixo risco, por exemplo, cardiovascular, uma mulher que tem uma vida que é uma vida, um antecedente médico muito bom, por que não? Então, existem sim possibilidades de desviar desse, vamos dizer, protocolo-chave aí, mas na maioria das vezes se faz dentro da janela. Agora, pode fazer, também não é nada hermético, não é nada que está muito fechado nesse ponto para que a gente não possa pensar. Tá. Uma outra dúvida muito comum é em relação ao risco da terapia de reposição hormonal em relação ao aumento da possibilidade de câncer. Como é que está essa questão, doutor? Essa é um grande aspecto que sempre gera controvérsia, né? Terapia de reposição hormonal e câncer de mama, vamos ser diretos aqui, né? Que é o câncer que ele é dependente de todo o ambiente hormonal. A mama é um órgão hormônio dependente, então, claro que existe essa questão. Nesse sentido, existem vários estudos muito bem conduzidos, estudos de um grande número de mulheres. E o que se chega hoje à conclusão? Que existe um pequeno aumento no risco, um pequeno aumento, mas é muito pequeno mesmo, principalmente para as associações hormonais, que são as mais antigas. Então, pegando o próprio dado do WHI, se eu traduzir dado do WHI, que eram com outros hormônios, então por via oral. Eles não foram reproduzidos em outros estudos, mas vamos colocar ele, vamos dizer que seja o pior cenário aqui, né? O WHI mostrou o seguinte, que vamos pensar no número normal de mulheres que podem ter câncer de mama. Então, nos Estados Unidos, então vou situar bem aqui a minha argumentação. Estamos nos Estados Unidos da América, mulheres entre 50 e 60 anos, então em 10 anos, elas têm uma chance de desenvolver câncer de mama, seria de 30 casos para 10 mil mulheres, né? Essa é a incidência normal. Se a gente pegar 10 mil mulheres, acompanhá-las dos 50 aos 60 anos, nós vamos achar 30 casos esporádicos. Isso vai aparecer. Vamos supor que todas essas fizessem a terapia hormonal do próprio WHI, que não é aquela que a gente, né, faz hoje, atualmente. Então, como é que ficaria? Esses 30 casos passariam para quantos? Né? Para 38 casos. É isso que o WHI falou. Então, o acréscimo do risco é muito pequeno. Ele é de 26% sobre o risco, né? Então, já existe um risco. O que nós não podemos pensar é que geralmente se faz um juízo muito contrário sobre isso. Se fala assim, olha, eu não vou tomar hormônio e aí eu não vou ter câncer. Não existe essa associação relação, de causa e efeito. Não existe, né? Infelizmente. E se fosse assim, ninguém ia também receber hormônio. E se fosse assim, nós teríamos que tirar os ovários das mulheres, né? Com certeza. Porque... então, existe esse pequeno aumento no risco que não foi reproduzido. Por exemplo, os estudos franceses, tem uma corte francesa muito bem feita também, número enorme de mulheres, que mostra que o estrogênio isolado, por exemplo, para mulheres que não têm útero, não usam a progesterona. Isso é um detalhe técnico importante aqui. Uma coisa é só o estrogênio, outra coisa é o estrogênio e a progesterona ou progestagênio, como nós falamos. Os dados do WHI são estrogênio e progestagênio. Aliás, eu ia te perguntar, inclusive, isso. A mulher que tem a retirada do útero, se ela deve ou não repor. E a questão, nós repomos só estrogênio ou há casos que também precisa repor progesterona? É assim, progesterona ou progestagênio é obrigatório na mulher que tem útero. É obrigatório. A mulher que tem útero tem que proteger o seu endométrio. Ela recebe os dois hormônios. O principal estrogênio, o coadjuvante é o progestagênio. Ele é coadjuvante mesmo, ele está lá, mas só para fazer uma função. E com essa associação, existe esse pequeno aumento no risco de câncer. É interessante que o câncer de mama, é interessante que o próprio WHI,
Ele avaliou essas mulheres, mas avaliou o grupo de mulheres que não precisam do progestagênio. Quem não precisa do progestagênio? Quem não tem útero. Então, as mulheres que não têm útero, que já fizeram a histerectomia, a cirurgia de retirada do útero, essas mulheres, elas dispensam o uso da progesterona e do progestagênio, né? Então, só usa o estrogênio. E essas mulheres que só usaram estrogênio não tiveram aumento no risco de câncer de mama. No próprio WHI. Ele empatou. Empatou. E aí vem os estudos franceses que reforçam isso. Os estudos franceses mostraram que quando se usa o estrogênio isolado, não aumenta risco em relação a quem não usa, né? Tá. E mais do que isso, quem usou o estrogênio e mais uma progesterona próxima da natural, também não teve esse aumento. Entendi. Percebeu a diferença? Então, claro. é algo assim que ainda nós precisamos aguardar um pouco. Agora, tudo isso leva a mostrar que existe uma segurança. O que seria inseguro? Eu aumentar significativamente o risco de alguma doença usando determinada medicação. E é claro que isso não seria aprovado de maneira alguma, né? Então, Perfeito. é muito complexa essa associação. A gente precisa pensar individualmente e, ao que parece, o risco é muito pequeno, é muito baixo. E o que é importante? A mulher fazer o seu segmento quando ela faz o uso da terapia hormonal. Preventivo, o acompanhamento médico, né? Tem uma outra dúvida também, que é assim, a mulher que não pode repor hormônios, o que ela pode fazer para amenizar os sintomas? E, por fim, a questão também das formas, dos regimes que nós temos hoje de escolha, porque hoje em dia a gente não tem só a possibilidade oral para conseguir fazer essa reposição. Sim. Quem não pode usar? Então, vamos falar quem não pode usar hormônios, né? Quem teve o câncer de mama, esse ainda é uma indicação que ninguém duvida dela, né? Então, realmente, a mulher que teve, ela teve, não é um antecedente familiar. Antecedente familiar não é contraindicação para terapia hormonal. Acho que isso é importante, né? O antecedente pessoal, sim. A mulher que teve câncer de mama não deve usar hormônio. A mulher que teve um infarto, mulher que teve um AVC, doenças cardiovasculares já instaladas, né, elas não podem utilizar. Doenças do fígado, cirrose, algum outro tipo de alteração de função do fígado também não pode. Alguns tipos de cânceres também contraindicam, mas aí é muito pontual. Então, em geral, essa linha que a gente segue, né? Câncer de mama é o principal, doença cardiovascular na própria paciente, né? Mas é um evento cardiovascular, infarto, AVC, trombose, tudo isso aqui, ela pode dar dúvidas quanto à indicação. O resto é muito individualizado, Então, o segundo ponto é como fazer, né? A reposição em quem pode, são os regimes terapêuticos. A gente já falou um pouco sobre isso em relação a quem tem útero, quem não tem útero. Né? Quem não tem útero é a terapia mais simples de fazer, só o estrogênio já é suficiente. Pode ser usado pelas vias oral, que é um comprimido, e pela via transdérmica, pela pele. Pela pele, existe a possibilidade dela usar o estrogênio sob a forma de um gel. Então, existe o gel, que já vem o estradiol, ela passa todo dia aquele gel. E tem também sob a forma dos adesivos. Existe um adesivo transdérmico, ele é colado 2 vezes por semana, e isso é o mesmo resultado que se fazer o uso da terapia hormonal, por exemplo, sob a forma de um gel, ou mesmo na via oral, né? A gente tem que escolher de acordo com as características de cada mulher. Quem usa progesterona ou progestagênio é quem tem útero. Então, ele pode se associar pela via oral também, e aí existem comprimidos prontos de estrogênio, estradiol, mais um progestagênio. Isso já vem pronto na caixinha. E também no adesivo já vem pronto, né? Duplo. Então vem estrogênio mais a progesterona ou progestagênio no próprio adesivo. No gel não tem gel de progesterona. Eu deixei de propósito falar do gel de progesterona porque não tem gel de progesterona comercializado. Então,
Isso precisa, sim, de um processo industrial para que o nível hormonal ele seja bem absorvido e traga os benefícios. Então, tem o gel de estrogênio, mas não tem o gel de progesterona. Então, a mulher que usa um gel e ela precisa proteger o seu útero, então ela tem que usar um comprimidinho por via oral. Ou usar um dispositivo intrauterino hormonal também pode. Tem muitas variações aí que a gente precisa ver caso a caso. Importante, né, que a mulher converse, vá na consulta, converse com vocês, ginecologistas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, acabou, doutor Rogério. É uma pena, mas eu gostei muito, acho que foi muito esclarecedora. Suas perguntas são fantásticas, né? Acho que vai bem ao encontro de tudo que a gente observa na prática. Muito obrigado pelo convite e por participar dessa sua ação. Obrigada, doutor Rogério, pela sua participação, foi preciosa. Obrigado também a vocês que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa nosso, nos acompanhe nas redes sociais, no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.